Alô pessoal, mais uma vez aqui com você com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. E você que quiser ouvir a rede União de Rádios, é só acessar Valdeir Carvalho /Rádio Metrópole 7, Valdeir Carvalho /Rádio Metrópole 7. Vocês vão ouvir muita música e muita informação na medida certa. Bom, a gente vai falar sobre cristianismo, porque a gente está numa questão para tentar fazer com que as pessoas, os cristãos, abram seus olhos e compreendam o perigo, que estão colocando a igreja. Eu não quero entrar pela parte política, eu quero entrar na parte ainda aqui da Bíblia, mas veja como que, eu não estou falando politicamente, eu acho que a igreja ela precisa ser respeitada e não está se tendo respeito à igreja. E infelizmente a gente viu uma ação por parte do Flávio Bolsonaro. Não estou falando que eles iriam fugir ou não, ali o Bolsonaro, nada a ver uma coisa com a outra. Eles podem fazer a reunião que eles quiserem, eles podem fazer o que eles quiserem, isso aí é um direito deles. Agora, utilizar a igreja para fazer qualquer manifestação, e nessa manifestação você podendo prejudicar a imagem da igreja, eu acho que isso é uma falta de respeito muito grande. Por causa de quê? Por que você vai fazer uma vigília? Por que você vai fazer orações? Por que você vai levantar um grande clamor? É por isso que eu estou falando. Os tempos estão diferentes e as pessoas não conhecem a Bíblia. Elas não conhecem a Bíblia. Muito desses... É por isso que eu não considero cristãos essas pessoas que hoje elas estão se permitindo serem usadas politicamente. Não são cristãos. Não são. Porque um cristão de verdade, um cristão que lê a Bíblia, não vai se permitir ser usado dessa forma. Eu tenho até que parabenizar o deputado federal Otônio de Paula, porque abriu o olho e está fazendo um trabalho também, tentativa de tirar a igreja dessa prisão que botaram a igreja numa prisão politicamente falando. Então eu tenho até que parabenizar aí o deputado federal, o Otônio de Paula, porque não é possível, gente, não é possível que está se acontecendo, você catapultar a igreja e utilizá-la como seu instrumento, e é o que eles estão fazendo com a igreja. Mas, como você tem esses cristãos, não, entre aspas, cristãos, então, só que por causa desses fracos, desses cristãos fracos, desses cristãos que são neófitos, os neófitos, então, esses cristãos estão atrapalhando, vão atrapalhar a igreja. Eles não são cristãos. Eles estão disfarçados, porque o verdadeiro cristão, ele vai olhar assim, opa, isso aí é uma furada, eu não vou entrar nisso. Ainda que eu tenha uma preferência politicamente falando, mas eu não vou entrar nisso. Porque eu não vou permitir que se use a igreja e não vou me permitir ser usado para atos políticos, certo? Nada contra Flávio Bolsonaro, nem contra a família Bolsonaro. Eles podem fazer o que eles quiserem. Deixa a igreja fora disso. Porque o pastor Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia já está vendido. Vamos ser claros, quando eu falo vendido, não é questão de dinheiro, que ele está recebendo dinheiro. Falo vendido porque ele já está entregue a isso daí. Então, ele não consegue hoje também mais desassociar, tirar a igreja disso. E pelo contrário, o que ele faz é empurrar a igreja muito mais ainda no abismo. E eu vou mostrar para vocês, porque se esses cristãos estivessem de fato, se essas pessoas fossem cristãs de verdade, elas não iriam se permitir serem usadas por nenhuma situação política e por nada, porque ela tem a Bíblia como a sua regra de fé. Aqui, e outra, esse pessoal bota a igreja contra as autoridades. O que está me preocupando é isso. Não estou defendendo o STF, não defendo o Alexandre de Moraes, eu não quero saber de nada disso. Mas ele é uma autoridade. O STF é um poder constituído. Então, a Bíblia diz o seguinte, olha, aqui vocês vão pegar em Romanos 13, leiam Romanos 13
e vejam se essa cambada, estou falando assim, essa cambada que está aí dentro da igreja, essas aves de rapinas que estão dentro da igreja, vê se eles estão cumprindo com a palavra de Deus. Eu fico horrorizado com essa gente de hoje. Mas eles fazem isso na maldade, que eles são perversos. Porque sempre se teve isso dentro da igreja. Até no período do apóstolo Paulo, sempre entraram alguns de outras seitas para poder, ali o Paulo falou até sobre isso, para poder infernizar, para poder desestabilizar. Porque eles não conseguem aceitar uma igreja voltada para Deus. Então diz aqui o seguinte, Romanos 13. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Gente, hoje, essa cambada que está dentro da igreja, essa cambada que está aí hoje, não tem nada de Jesus, não tem nada de Deus, nada. A Bíblia diz que nós temos que estar sujeitos às pessoas que estão afrontando as autoridades, gente. Eu fico pasmo em ver páginas, perfis, canais que se dizem evangélicos, afrontando o ministro Alexandre de Moraes, os ministros do STF, xingando, ao invés desses pseudos estarem orando por essas autoridades e não confrontarem com essas autoridades, porque no momento nós não estamos tendo uma perseguição religiosa, nós não estamos tendo uma perseguição espiritual, não existe uma guerra espiritual no momento, haverá, mas ainda não está. O que existe é uma guerra política, covarde por parte desses políticos, e estão botando a igreja nesse sanhaço todo. Então, e aí você tem esses pseudos cristãos que, ao invés de fazerem o que a Bíblia está ordenando, que nós devemos ficar submissos, quando se fala submissão, não é a questão, é respeitar as autoridades. Pelo contrário, estão afrontando as autoridades. Então, essas autoridades, como está aqui, olha, elas foram colocadas por Deus, elas foram ordenadas por Deus. O que eles fazem lá dentro, aí é com eles mesmos. Mas existe uma ordem de Deus sobre tudo isso. Existe ali a designação de Deus. Isso quem está falando é a palavra, Romanos 13. Se quiser contestar, é um direito de vocês, de contestarem a Bíblia. Então, o que está aqui, que não venha de Deus, Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trará sobre si mesmo a condenação. Então, porque os magistrados não são terror às obras boas. É isso aqui, deixa eu ver aqui. Por isso, os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faça o bem e terás o louvor dela. É porque também a gente já está um pouquinho meio ceguinho. Mas olha aqui, gente, preste atenção. O que diz o apóstolo Paulo? E vê se não está assim, contrário à orientação. Se você faz a sua conduta, se você cumpre as leis, se você é uma pessoa consciente, se você chega lá, realmente você tem que votar, você participa do processo eleitoral, mas de forma ordenada, sem afronta, você não vai sofrer perseguição nenhuma. Você não vai ter perseguição nenhuma. Mas se você começa a violar, se você começa a afrontar, se você começa a criar baderna, se você começa a ser rebelde, então a Bíblia diz que claramente você vai sofrer realmente aqui ações por parte das autoridades. E não se chama de perseguição. Se chama assim de, no caso aqui,
não é uma perseguição, é aqui um ato contra a tua rebeldia. Então, quando você resiste, afronta as autoridades, você está afrontando a Deus. Você está afrontando a Deus. Você está cometendo um erro gravíssimo. Então, quando você xinga um governador, quando você xinga um ministro do STF, quando você xinga o presidente, você cristão, você que se diz evangélico, né? Que aí você depois vai lá para a Bíblia, vai lá para dentro da igreja, roda, entrega revelações, profecias, entrega tudo, né? Você é santo, mas você xinga, você afronta, você vai lá e desrespeita essa autoridade. Você quer o louvor dela de que forma? Se você está afrontando, se você cumprir as leis, nenhuma pena virá sobre você. Agora, hoje, cristãos, né, nós não somos, dentro dessa sociedade, vamos botar assim, entre aspas, nós somos cidadãos. É lógico que nós não temos autoridade. Eles estão lá, sim, são servidores públicos, mas são autoridades. Aí a gente vai, se acha no direito de chegar e desrespeitar. A gente se acha no direito de chegar e afrontar. Gente, está querendo o quê? Vai esperar o quê? Você está indo contra os princípios de Deus. O que Deus diz é que nós temos que estar respeitar, não é sujeito, submissão, respeitar, pô. E se for cobrar, e se for discordar, que saiba discordar. Tá bom, vamos botar, é uma democracia. Agora, afrontar, aviltar, né, confrontar, você está querendo o quê? O que vocês queriam que aconteceu aí nos últimos tempos? Aí fala, não, porque está sofrendo uma perseguição. Não existe perseguição. Não existe perseguição religiosa. O Brasil continua com a sua liberdade de culto. Todas as religiões. Agora, o que existe é uma manobra política maldosa que está usando a igreja, colocando a igreja na linha de confronto. Por quê? Pô, vamos falar sério, Flávio Bolsonaro conhece a palavra de Deus? Não conhece, gente. Ah, não, porque nós estamos aqui orando. Pô, faz orações de outra forma. Agora, porque, não, nós estamos convocando aqui na nossa... Por que isso, gente? Para que isso? Para botar a igreja numa guerra? Você tem que usar a igreja. Se Jesus não permitiu a igreja ser feita de comércio, quanto mais a igreja ser feita de questões políticas, de ser usada por questões políticas, aí que Jesus ia ficar mais estressado, irritado ainda com esse povo, pô. Se ele chega aqui hoje na terra, ele bate de frente logo. Vocês estão usando a minha igreja para quê? Para ficar aí fazendo o que é contra a minha orientação? Eu não estou orientando para fazer isso. Pô, então, esses caras não conhecem, eles não querem nem saber, eles estão preocupados com as situações dele. Só que, infelizmente, a igreja foi captada e ela agora está sendo usada, sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. Sem respeito, sem dignidade, pô. Sem dignidade. E não falo só da questão. Para mim, qualquer político, seja qualquer pessoa que coloque a igreja numa situação dessa, de confronto, porra, pelo amor de Deus, não tem temor a Deus. É um falso, é um mentiroso. Mas vai pagar o preço por causa disso. Ele está usando a igreja, a casa de Deus, naquilo que não era para estar sendo usado. Vamos fazer nossos comícios, vamos fazer aqui as nossas reuniões, sem usar a igreja. Quem quiser ir, vai por livre espontânea vontade, sem ato de como se fosse uma questão realmente ali cristã. Né? Porque, pô, hoje eu fico ouvindo algumas falas da Michelle, pô, tá de brincadeira, pô. Tem que ter muita cara de pau para botar a igreja numa situação dessa. Não teme a Deus. Quem teme a Deus, você ama a Deus, você vai respeitar a Deus e você vai respeitar a sua casa, pô. Essa gente não respeita nada. Não respeita nada. Eles são mentirosos e falsos, porque ficam com esse discurso de que há uma perseguição e os idiotas que estão aí, desculpa a expressão, mas não tem outro jeito, pô. Essas pessoas que são idiotas permitem-se serem usadas, pô. E vão aí, ó, e vão caminhando juntinho com eles na perdição e vai levando os outros também, pô. Aí tu vai contestar isso aqui? Vai contestar isso aqui? Você está dizendo que nós não podemos fazer isso? Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é orar, pô. Tem que orar pelas autoridades. O Alexandre de Moraes pode ter lá seus erros, ora por ele, pô. Ou então, se for para chegar para argumentar, mostra ali os processos, ó. Tá errado assim, 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 assado, cara. Agora vai ficar xingando os ministros do STF? Porra, pelo amor de Deus, vamos tomar um pouco de vergonha na cara. Por isso que a gente está falando, esses cristãos, né, infelizmente, vai ser brabo daqui por diante. Vai ser brabo.
Porque muitas dessas pessoas, infelizmente, a igreja abriu as portas para o mundo. Ela abriu as portas para o mundo. Agora, para tirar o muro de dentro da igreja vai ser muito difícil. Entendeu? Para tirar essa cambada de dentro da igreja vai ser muito difícil. Quando eu digo tirar, é o sistema que está aí. E eles se converterem de fato e sair dessa situação que eles se colocaram e colocaram a igreja. Então, gente, leiam todos Romanos 13, entendeu? Analisem bem e depois a gente conversa muito mais. O que nós precisamos fazer nesse momento é orar pelas autoridades e pedir para que haja paz no Brasil, para que essa confusão acabe. E que a igreja volte para o seu caminho, porque para o justo, o caminho do justo é para cima, ele tem que olhar para cima, a fim de que ele se livre do inferno que está embaixo. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.